realidade às quais a ciência pode ter acesso para comprovação não corresponde sequer a 10% de toda a vida humana. Ou seja, a ciência ela não é capaz de comprovar argumentos metafísicos, a ciência não é capaz de comprovar argumentos de natureza estética, a ciência não é capaz de comprovar argumentos de natureza moral. Eu não tenho como deduzir cientificamente que matar ou não uma determinada etnia é bom ou mal. Eu só tenho como comprovar que a matança ocorreu ou não, mas eu não tenho como saber disso. Então, veja, se eu botar só os juízos estéticos, os juízos metafísicos, como que existem outras mentes para além da minha, os juízos de ordem moral, a ciência ela é completamente inadequada para julgar a vida humana. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus, isso é cientificamente comprovado. Certo. E daí, assim, a comprovação científica disso que você está dizendo e uma paçoca, eu gosto mais da paçoca, porque o gosto da paçoca é comprovado. Entendeu? Eu tenho acesso à verdade da paçoca. Essa verdade que você está me dizendo, eu não tenho acesso de modo algum. Então, assim, o argumento de cientificamente comprovado para dar a isso um estatuto de natureza moral, ele é um uso da ciência como uma religião, meu queridinho. O mundo científico que a gente está vivendo, eu escrevi isso em 2020, né? Xingando educadamente, alguns padres da minha cidade. Por quê? Se você confere a um grupo de técnicos a habilidade de dar juízos morais a partir da sua técnica, o que você fez foi substituir a casta sacerdotal pela casta científica, que é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Tanto que, nessa última crise sanitária, né, que eu não posso dizer o nome para não derrubar o canal do povo, nessa última crise sanitária, os elementos de combate à crise não eram vistos como elementos de natureza sanitária, mas elementos de tipo salvífico. Entende? Então, na hierarquia católica, você tem uma coisa chamada sacramentos e sacramentais. Os sacramentos são aquelas coisas que agem, conforme diz o catecismo, ex opere operato, ou seja, elas agem aquilo que significa. Então, se uma pessoa é batizada, né, o significado do batismo ele é uma realidade, independente, inclusive, da moralidade de quem pratica. Ele opera exatamente aquilo que ele significa. Enquanto os sacramentais, eles dependem, digamos assim, da fé de quem os utiliza. Eles não têm esse poder de sacramentar, né, como a gente utiliza. Se nós tomarmos, por exemplo, a injeção e as máscaras, o que nós temos é a diferença de sacramento para sacramental. Então, nós temos a substância como um elemento de salvação, e nós temos os usos aqui quase estéticos teatrais das coisas como sacramental. Se você acreditar muito, ela funciona. Se você acreditar muito, funciona. Assim. Se você lavar mesmo, funciona perfeitamente. Então, tudo foi tratado e os juízos médicos, eles foram tratados como juízos de tipo moral sacerdotal, como juízes de natureza religiosa. Tanto que as pessoas não lhe olhavam como alguém que simplesmente não estava aceitando ideia. As pessoas lhe olhavam como alguém que estava desobedecendo o mandamento divino. Você não era visto como alguém que não estava cumprindo uma lei, você era visto como um herege. Exatamente porque a pegada era de ordem religiosa. Né? Mas é um livro chamado Ascendência da Ditadura Científica, se você conhece isso. Eu vi que foi publicado agora, né? Eu vi saindo lá no site da SEDET. Eu não li ainda, mas já gostei, deve ser maravilhoso. Não li, mas não sei nada, mas adorei. Veja, então, você tem um ponto aqui nas sociedades cosmológicas em que a possibilidade de consciência individual, ela praticamente inexiste. Por quê? Porque toda a ordem social, estou falando muito rápido mesmo, toda a ordem social, ela engole a possibilidade de consciência individual. Então, se você está lá, entre os egípcios antigos, entre os chineses antigos, os babilônicos antigos, você não tem um pensamento, digamos assim, na ordem social que ele seja completamente contrário ao pensamento que estrutura a sociedade inteira. Por quê? Eles são uma só e mesma coisa. Ou seja, a ordem social ela é um reflexo perfeito da ordem cósmica e está tudo certo. Você começa a ter uma ruptura na história, que é aquilo que Olavo, se eu não me engano, ele toma de Eric Welling, que ele chama de saltos no ser. Vocês vão ver onde eu vou chegar com isso. Assim, aonde eu vou chegar eu ainda não falei por aqui não. Saltos no ser. O que são os saltos no ser? Você tem aqui uma primeira ruptura.
Aliás, uma primeira inovação. Essa primeira inovação, ela surge com uma galera que morava no deserto, povos de origem